Uma das coisas que eu aprendi é que tempo e energia são escassos. Sim, e o que isso tem a ver com marketing? Tem tudo a ver. Vamos falar sobre isso no nosso canal hoje, nesse vídeo de hoje, porque aqui neste canal você aprende como negócios crescem com marketing. Eu sou Everton Lima e estou aqui junto com vocês semanalmente, contando, compartilhando as minhas experiências, falando para vocês sobre o que eu penso, certo? E aí, deixa eu começar, antes de eu começar a falar aqui para vocês sobre o que eu penso e tal, eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal, curtirem esse vídeo. Se vocês já assistiram os vídeos anteriores, tem alguns vídeos anteriores, eu estou no começo do canal, tudo ainda é muito novo, é uma experiência. Se você assistir o meu primeiro vídeo, você vai ver que é uma experiência em que eu já me desafiei há muito tempo em tentar fazer e agora tá engrenando, tá indo, tá acontecendo e vamos ver o que é que vai trazer pra gente daí em diante. Mas, enfim, vamos começar esse nosso vídeo de hoje, vamos começar esse nosso bate-papo de hoje, que eu tô com gás todo para conversar com vocês sobre isso. Como eu comecei, eu disse para vocês em que o tempo é escasso, e é verdade, o tempo que você já assistiu esse vídeo já foi embora. E aí é onde está a grande questão. Saber aproveitar bem o tempo, saber investir o seu tempo naquilo que é sua prioridade, investir o seu tempo naquilo que são os seus objetivos, depende de uma escolha consciente. Saber também investir a sua energia no lugar certo também depende de uma escolha consciente. Quando eu falo com os meus mentorados, especialmente sobre isso, eu sempre pego alguns casos em que as pessoas estão mais ou menos o seguinte, ó, em dúvida se elas devem investir toda a energia delas no dia para produzir conteúdo para o Instagram. Por exemplo, tem uma loja e aquela loja ela vende roupas. E aí, praticamente 1 hora, 2 horas daquele expediente do dia, ela passa produzindo conteúdo para postar, para vir os clientes. E muitas vezes os clientes não vêm. Em alguma das situações, as interações são de amigos, de amigas, e aquilo vai ficando tão chato, tão cansativo para quem produz, porque não vê o retorno. E é como se estivesse vendo tempo e energia desperdiçados. Só que toda vez em que eles me trazem essa questão, eu sempre respondo com a mesma palavra: estratégia. O melhor caminho para alcançar os nossos objetivos é a união entre o que eu quero e como eu vou chegar ao que eu quero. E a estratégia realmente parte de uma escolha consciente. Eu sempre pego casos de pessoas que já cansaram de produzir conteúdo, já cansaram de produzir no Instagram e não ver retorno, já cansaram do marketing digital, investem em tráfego pago, investem em equipes de marketing e muitas vezes investem em agência e investem muito alto, mas sente que é como se não engrenasse. E aí, na maioria das vezes, diz que a culpa é das ferramentas, a culpa é do algoritmo, diz que a culpa, na realidade, é daquela agência ou é daquele profissional, quando o problema tem que ir muito mais a fundo, tem que investigar bem, porque talvez o problema seja a falta de estratégia, ou se não a falta de estratégia, o aprimoramento dessa estratégia. Porque é a base de tudo. Ó, eu vou dar um exemplo claro para uma mentorada que eu atendi, que ela tinha uma loja de roupas femininas. E ela queria insistir em postar no Instagram dela apenas roupas vestidas por modelos. Ela vestia aquelas roupas, fazia algumas fotos, mas ela ficava muito acanhada, muito envergonhada. E aí as clientes dela, obviamente, não interagiam, elas até comentavam, seguiam, colocavam lá as palminhas, mas o grande boom mesmo aconteceu quando eu sugeri a ela
produzir os vídeos com roupas em que ela estivesse vestida, produzir fotos com ela. Ela seria a influenciadora da loja dela. E aí tinha uma conexão bem interessante. Ela, em especial, ela é, na verdade, cristã, evangélica. Então, a maioria das clientes dela são dessa religião e faz parte ali do ciclo social dela. Então, ela precisava investir cada vez mais, se as roupas que ela vendia, nesse público. E as clientes visualizarem ela vestida, com toda certeza ela ia conseguir engajamento. Com toda certeza ela ia conseguir fazer com que houvesse uma identificação. Entenderam bem aí? É um ajuste fino, é uma forma de como ver as coisas para que tudo possa mudar. Por isso, eu tenho 3 princípios em relação à estratégia no marketing que eu aplico nas minhas mentorias e que para mim faz maior sentido. Vocês veem que eu sempre estou aqui dando um golezinho aqui no café, mas veja só. Esses 3 princípios que eu vou contar aqui agora para você, eu sempre aplico nas mentorias e também aplico naquilo que eu faço com os meus canais, com o meu marketing. Então, presta atenção no que eu vou dizer agora, tá bom? Antes, não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com alguém, se inscreva nesse canal, vamos juntos dentro desse canal, vamos fortalecer, gente. O primeiro deles, que eu deixei aqui anotadinho aqui no meu papel amarelinho, eu estou sempre roteirizando o vídeo, depois eu falo para vocês o que é que eu escrevo e como eu faço isso aqui. Pesquisa, conhecimento, definição e referências. Eu entendo que não tem como construir estratégia sem você pesquisar. Não tem como construir estratégia sem conhecer bem as ferramentas que você vai utilizar, sem você conhecer bem o seu mercado, sem você ter referências do que os outros estão fazendo, do que seus concorrentes estão fazendo. Você tem que ter também muitas definições como o seu público, o seu objetivo, onde você quer chegar, porque tudo isso vai fazer uma tremenda diferença na hora em que você for dar os saltos. Porque quando você der o salto dentro do seu marketing, tudo isso vai estar alinhado e vai te dar os passos seguintes, porque você já planejou tudo, você já pesquisou tudo bem antes. Olha, um dos lugares em que eu acho ótimo para referências é o Pinterest. Acho perfeito. Eu acho perfeito também as redes sociais, porque na maioria das vezes Instagram, TikTok, aqueles vídeos, aqueles materiais nos trazem muitas ideias que já são aplicadas por outros players, por outros perfis, e aí dá para ter uma ideia de como é que aquele vídeo engajou mais, como é que teve mais comentário, visualizar pesquisas, visualizações das redes sociais e tudo isso. Ficar atento a toda essa questão para poder ter informações. Segundo ponto, a diversificação de canais. Eu acredito que a vida acontece no real e no digital. Acredito também que os seus canais de comunicação e venda precisam ser diversificados. Você precisa ter canais de comunicação no digital e precisa ter canais de comunicação nas lojas físicas, no ambiente físico, em que você consiga vender o seu produto e você consiga se comunicar com o seu cliente através dele, tá certo? Então, esse segundo ponto para mim é essencial. Canais de comunicação e venda diversificados. E para a gente fechar dentro dessa questão das estratégias, escutar a audiência, escutar a comunidade de clientes, de fãs, de pessoas em que têm interesse no seu produto e no seu serviço. Isso faz muita diferença. Agora, um ponto interessante, escutar também quem está fora da bolha faz uma grande diferença. Quem não é seu cliente, para enxergar como é que você é visto também como marca. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, me esforcei bastante para a gente fazer no menor tempo possível. Vá mandando as sugestões aí nos comentários, vai ser um prazer a gente conseguir construir todo esse conteúdo juntos aqui no YouTube, tá bom? Até o nosso próximo vídeo.